Somente de janeiro a dezembro deste ano, mais de 1.000 pessoas desapareceram em Cuiabá, Várzea Grande e outras 3 cidades da Baixada Cuiabana. Os motivos variam, desde conflitos pessoais, usuários de drogas e outras motivações. Confira a reportagem especial do Nica News com o delegado Rodrigo Amorim, da DHPP de Cuiabá. Delegado, quantos desaparecidos em Cuiabá e Várzea Grande aqui na DHPP? Hoje, de janeiro a dezembro, né? Hoje, dia 17 de dezembro, nós temos 1.023 desaparecidos que foram registrados no boletim de ocorrências, né? Sim. Desses, os quais nós já temos uma média de 90% localizados. Entendi. E quais são as cidades, polos principais desaparecidos, né? Desse número? Aqui é a Baixada Cuiabana, né? É Cuiabá, Várzea Grande, Livramento, Acorizal, Chapada, Santo Antônio, tá? Guia, o distrito da Guia, então. Em torno de quase 10 cidades, né? Contando que tem Poconé, os distritos de Várzea Grande. Sim. Uma média de 10 cidades. Uma média de 10 cidades. Mas o índice maior mesmo está em Várzea Grande e aqui na capital. Entendi. Tá? Tem uma região de algum bairro, geralmente, que tem maior caso de desaparecimento, tá ligado? Não, especificamente não, né? Aí depende da situação, né? Por exemplo, para te falar assim que uma quantidade maior no bairro, tal bairro, não existe, tá? Então é bem diversificado em relação aos bairros. Entendi. E quantos casos já foram solucionados pela DHPP esse ano? Olha, nós estamos aí numa média de 92% dos casos foram solucionados, né? Nós ainda estamos assim numa luta, né? Que com relação aos desaparecimentos dos idosos, né? Que muitas vezes os idosos desaparecem e têm uma maior dificuldade para localizar, porque muitas vezes eles ficam abandonados na rua, né? A gente tenta localizá-lo, mas temos que ter alguma informação para que a gente possa ter êxito, né? Em localizá-lo. E tem uns que são mais complicados, são aqueles que entram, né? Ou por um motivo ou outro, entra numa mata, sai de casa com algum problema, entra numa mata e desaparece. Porque muitas vezes a gente tem essas informações com o próprio localizando o ônibus que ele pegou, o Vigia Mais, né? Que é uma tecnologia aqui do nosso estado que é muito boa para verificar. Então nós temos um caso específico recente, que é do seu Alziro, né? Que ele desapareceu aqui na região aqui do Cochipó, né? Entrou numa matinha ali próximos, a gente vê que ele desceu do ônibus e entrou numa matinha ali próximo ao Atacadão. E isso já se passa 2 meses, né? E nós não conseguimos ainda êxito em localizar. Então, nós já, em parceria com o Corpo de Bombeiro, que tem os cachorros, levamos lá já umas 3 vezes o pessoal lá com os cachorros para ver se a gente tentava localizar ele naquela região. E seu Alzir é uma das pessoas assim que eu te falo para que você, para ver também, ilustrar melhor aí a sua reportagem. Entendi. E quais são as motivações, geralmente, delegado, quando as pessoas aparecem? Olha, nós temos várias motivações, né? A principal é o conflito familiar, né? Uma outra que nós temos também é a drogas, né? O usuário. Nós temos também a pessoa que vive na casa de recuperação, que ele também foge, né? O esquizofrênio. O idoso, quando ele chega numa faixa etária de idoso também, né? Ele sai, muitas vezes está com problema de Alzheimer, e aí ele desaparece, né? Então esses motivos aí são os principais, mas o principal mesmo, que afeta mesmo, são os conflitos familiares. E geralmente quando some e é reconhecido novamente, é solucionado o caso, as pessoas falam, davam um sinal para aquele parente de repente, já um pedido de ajuda que não estava nos conformes, que estava insatisfeito de repente, ou é de uma hora para outra, delegado? Não, eles geralmente dão um aviso, só que os familiares não percebem. Você está entendendo? Eles acham que estão fazendo o correto, né? É drama, eles estão achando que a pessoa ali talvez não necessita daquela situação, daquele diálogo, daquela conversa, né? Principalmente o idoso, o adolescente também, que ele é proibido disso, proibido daquilo, né? Ele vê as crianças saindo, né? Ele vai para a escola,
Houve lá a criança falou, eu vou para o cinema, assistir um filme tal, assistir isso, fui para balada, né? E aquela pessoa, a mãe proíbe e tal. Então esses conflitos, essas ingerênciazinhas, e muitas vezes a gente não percebe, achando que é o melhor para o filho, né? Talvez uma orientação, uma conversa, e a gente prefere se eximir dessa conversa, né? Os familiares preferem eximir, né? Então leva com que a criança, o adolescente, o adulto também, você está entendendo? Nós temos alguns casos também de dívidas, né? A pessoa está devendo muito, aí ele simula o desaparecimento. Né? E ainda assim configura desaparecido? E assim mesmo configura, porque a lei é clara, né? Uhum. A lei ela é clara, que ela define, né? O desaparecido é qualquer pessoa que saiu da rotina. Então por isso que você tem que registrar o boletim de ocorrência imediatamente, para que a gente possa. Então quando a pessoa ela saiu daquela rotina dela, daquele costume dele, sabe? Já deixa de dar algumas informações, deixa de ligar para a família, deixa disso, então ele é considerado desaparecido. E qual que é o trâmite quando... Aliás, antes de chegar nesse trâmite, delegado, esse ano foram mais vítimas crianças, adolescentes ou idosos aqui em Mato Grosso? Olha, para mim falar isso aí para você, eu precisava ter uma estatística mais específica, né? Eu teria que ter buscado a estatística aqui, sabe? Geralmente é Mas o ano que vem. É o ano que vem, no final do ano agora nós já temos, né? Uhum. Mas aí nós temos assim, olha, uma média assim, adolescentes, né? Pessoas na faixa etária que tem algum problema psiquiátrico de 35 a 49 anos, sabe? Então assim, essas crianças representam minimamente os casos. Crianças é mínimo, sabe? Crianças é mínimo. Adolescente para adulto. É adolescente e adulto. E qual que é o pai ou o familiar dessa pessoa que desaparece tem que proceder? Como é que é o procedimento, delegado? O que tem que fazer? Olha, quando a família ela percebe que o adolescente ou a criança ou qualquer outra pessoa saiu daquela rotina dela de trabalho, né? Aquela rotina dela, ela tem que vir imediatamente procurar a delegacia para que seja registrado um boletim de ocorrência. Então aquele enigma de deixar para 24 horas, 48 horas, não existe. É boato. É boato, você está entendendo? O que nós precisamos realmente é preocupar com a vida daquela pessoa. E quando a pessoa chega a desaparecer, ela pode ter certeza que ela está buscando algo além do que a família espera. Então nós precisamos realmente trabalhar em cima disso aí. Então eu de imediato, né, vim aqui registrar o boletim de ocorrência. Outra coisa importante, comunicar com os amigos, você está entendendo? Com as pessoas mais próximas dela, com os vizinhos, para ver se percebeu alguma coisa, tá? Ali no bate-papo, pessoa de escola, para adolescente, ou algum vizinho que talvez possa ter visto a menina saindo com alguém, né? Isso é importante. Essas tem que ser imediatamente mesmo, porque aí a gente também vai ter condições de fazer um levantamento, ver onde tem câmera, por onde ela saiu, por onde ela foi, qual é o caminho ela percorreu. Então esse trabalho cabe o quê? Cabe à polícia, cabe ao núcleo de pessoas desaparecidas fazer esse trabalho. Os familiares também, sabe? E uma coisa importante mesmo, o porquê você tem que vir imediatamente, porque muitas vezes a mãe desespera, o pai desespera e quer fazer tudo, né? Vai lá, inventa, faz um cartaz, bota o telefone da família no cartaz, aí já começa a vir pessoas no afã de tentar ajudar, começa a aplicar golpe, começa a ameaçar a família. Então, temos casos aqui disso, que a família torna-se alvo, você está entendendo? Então, vai muitas informações desencontradas. Então, por isso que a importância da pessoa vir a DHPP, ao núcleo de pessoas desaparecidas, justamente para que a gente possa dar essas informações e fazer o procedimento correto, né? Que aí a gente vai elaborar o cartaz, vamos fazer as divulgações com o número do telefone da delegacia, justamente para evitar esses aborrecimentos a posteriori, né? Que a pessoa liga falando que vai, não, eu ouvi uma conversa aqui, mas eu quero tanto para te falar onde que o corpo está, onde que ele se encontra, né? Então acontece isso, Fred. E geralmente quanto tempo a delegacia consegue resolucionar os casos, delegados? Aí depende, né?
Cada caso é um caso. A gente não pode estipular para você está entendendo? Tem casos que a gente, né, muitas vezes a gente se relaciona rapidamente, né? Talvez aqui com um telefonema ou uma própria investigação aqui dentro do nosso próprio sistema, você está entendendo? A inteligência já resolve. Mas tem outros casos, o caso demanda mais um tempo, assim, então não tem uma precisão específica de tempo, né? Eu cito mesmo o caso do seu Alzira, a gente pensa que era tão fácil, ele estava numa área, nós temos a comprovação da área que ele estava, o raio da área dele, porque o telefone celular dele deu a área lá, você está entendendo? E nós não estamos conseguindo localizá-lo. Isso foi, hein? Tem 1 mês e meio atrás, você está entendendo? Esse é um caso emblemático, e ele não tem problema com ninguém, os vizinhos são perfeitos. E familiares, delegado? Os familiares dele são do Rio Grande do Sul. Ele morava sozinho? Morava sozinho aí, você está entendendo? Já tinha uns 14, 15 anos que ele morava aqui em Cuiabá. Antigo. Antigo, não, aí a vizinhança toda, tinha o local certo dele, a rotina dele correta, dele, onde ele ia, tudo, você está entendendo? E ele estava nessa região. Então você vê, e a gente pensava que poderia ser mais fácil. Você vê, nós tivemos aqui um caso também da Maria, de uma senhora, né, que foi encontrada agora lá, viva, né, numa mata também, que ficou 7 dias na mata. Caramba! Então, nós fomos lá 3, 4 vezes, né, com os cachorros, para localizar ela. Infelizmente, nós não conseguimos localizar. Alguém passou lá, ouviu um grito, foi ver, era a desaparecida, era a vítima, você está entendendo? Onde foi esse caso? Foi aqui no Cochipó, aqui. Por aqui mesmo, na capital, você está entendendo? E qual que é o trâmite quando a polícia encontra, geralmente, quando vê que a vítima fica destabilizada emocionalmente, né? Tem todo um trâmite? Como é que não, tem sim, a gente chama o SAMU, né, no caso dela ali, para a gente levar. Agora mesmo nós estamos implantando aqui também uma equipe multidisciplinar, você está entendendo? Para que a gente possa ter aqui um assistente social e um psicólogo, justamente para atender a família, né? Porque é muito difícil, né? Quando você tem um ente desaparecido e que você não encontra, né? O sofrimento é maior. Porque muitas vezes, quando você encontra o mesmo morto ou vivo, você faz um procedimento que você sempre queria e deseja, né? Que você encontrou. Sim. Aquele ente familiar, faz o enterro, faz tudo, né? Então fica tudo. Aí tira um pouco esse peso. Mas aquele dia, a mãe, né, os familiares, principalmente a mãe, o pai, né, pensando que dia que meu filho vem, ele está vivo, onde que ele está passando bem. Então tudo isso, né, faz parte aqui de um trabalho para que a gente para que a polícia dê esse conforto, né, mais humanizado para as vítimas. Então por isso nós estamos implantando ver se a gente vai fazer algum convênio aí, para que a gente tenha aqui um psicólogo e um assistente social para dar esse apoio aos familiares das vítimas. E falando em implantação, agora vamos ter o Amber Alerts, né, nas redes sociais agora, uma medida que o Brasil, quase todo o Brasil já usa através do Ministério da Justiça, e agora Mato Grosso aderiu, né, delegado? Sim, já aderiu agora esse ano. Então, o Amber Alert é uma tecnologia, né, que é empregada para localizar crianças e adolescentes, né, em situação de risco, né? Então ela tem que ser um sequestro, um risco eminente, um risco gravíssimo, para que a gente possa usar essa ferramenta, tá? Ela é uma ferramenta que é usada realmente mesmo para criança e adolescentes, né? E desaparecida ou sequestrada, né? O risco é o fator fundamental, o fator preponderante, que é o risco, se é gravíssimo, se é grave, né? Esses são os requisitos para que a gente possa ajudar. E o Amber Alert, ele funciona assim, da seguinte maneira: quando você implanta ele vai pegar do local do crime, ele vai pegar um raio de 160 quilômetros, né? Um raio de 160 quilômetros, no Facebook e no Instagram, você está entendendo? Então será divulgado, feitas as divulgações em momento já atual, né? No momento atual,
Que é uma- confeccionado o boletim. que é confeccionado o boletim de ocorrência, né? Preencheu todos os requisitos aqui com autorização dos pais para divulgar as imagens, né? Tudo certinho. Aí a gente implanta, vai ficar nesse raio, então para que divulgue essas imagens, que a gente possa receber alguma informação da onde poderia estar esse paradeiro dessa criança ou desse adolescente. Tem um prazo, geralmente, que fica divulgado ou é até achar? Não, nós temos um prazo, né? Que esse prazo é de 24 horas. Vamos supor que nesse período de 24 horas, ela pode ter mudado, algum sentido mudado para uma outra região ou para alguma coisa. Se vir algum elemento que comprove isso, a gente pode prosseguir até 72 horas. Até 3 dias de Até 3 dias de divulgação. Você entendeu? Entendi. São crianças de até 18 anos? Até 18 anos. Crianças e adolescentes. Sabe? Situação de risco. De risco. No Brasil, nós já tivemos duas ferramentas, nós já conseguimos localizar 2 pessoas. Uma no Ceará e a outra no Distrito Federal. Foram 2 crianças que foram localizadas através do Amber Alerta. Então essa é uma ferramenta muito importante, né, que o Estado de Mato Grosso aderiu em um convênio com o Ministério da Justiça e Segurança Pública, né, que vai contribuir para que a gente possa, né, trabalhar com mais tranquilidade e ter uma resposta melhor, principalmente em relação às crianças, né, e adolescentes. Que nós temos aqui no estado de Mato Grosso 2 crianças que estão desaparecidas, uma de Rondonópolis, eu não sei se você sabe, Fred, acho que era o Samuel, e uma de sim. Guarantã. Desde 2019. Desde 2019, né? Então, e uma de Guarantã. Então, são uns enigmas que a gente não consegue, nós não tivemos nenhuma direção para que a gente pudesse elucidar esse problema, sabe? Foi feito várias investigações no interior, então, no locais onde que aconteceram, mas nós não obtivemos êxito em localizar essas 2 crianças, né? Quem sabe, nesse momento, se nós tivéssemos essa ferramenta, o Amber Alerta, nós poderíamos estar aí até com sucesso, né, em localizar essas pessoas. Geralmente, quando desaparece assim, delegado, é um risco, aliás, é uma possibilidade maior de estar com vida ainda a vítima, porque assim não é localizada, entende-se, ou não é descartado também, pode ser descartada a hipótese? Olha, a investigação a gente não pode descartar nenhum tipo de hipótese, né? Por exemplo, para mim, falar que ela está morta, nós não encontramos o corpo. Para mim, falar que ela está viva, não tem como provar. Então, quer dizer, é bem complexo, né? Agora, se não for, por exemplo, assim, a gente pode pensar, pô, mas será que essas crianças não foram, elas foram sequestradas por algum trabalho satânico? Será que elas foram sequestradas? Por exemplo, eu tenho exemplos, que eu posso te contar um caso aqui, que eu era policial em Goiás, em Rio Verde, uma criança desapareceu em Rio Verde, cidade de Rio Verde, lá do interior de Goiás, e essa criança, e procuramos para todo, eu era policial lá também, né? Nós procuramos para todo lado, investigamos nada. Depois de, a criança estava com 5 anos, depois de 17 anos, o padre da paróquia recebeu uma ligação dizendo que essa criança poderia estar em Foz do Iguaçu. Nossa, com 23 anos. 23 anos. Fred, fomos para lá, conseguimos localizar a criança. E lá. o motivo que foi, delegado? Segundo, o rapaz trabalhava na casa lá, na fazenda lá era um trabalhador da fazenda. Que desentendeu com os pais dela, resolveu, achava que a criança era uma criança bonita, tal, pegou a criança e levou. Você entende? Depois de 17 anos. Caramba, então a pessoa que levou trabalhava na fazenda? Na fazenda dos pais dele. Caramba, ele... Nossa. Pegou a criança e levou a criança, sabe? E tinha parente lá em Foz dessa pessoa? Tinha, ele morava lá, sabe? Ele morava lá em Foz. Aí ele criou uma situação na época que ele tinha adotado a criança, sabe? E como a gente não tinha assim nada de divulgação, de informação, de mídia, de tecnologia, nós não... Caramba. Conseguimos. Vivo 17 anos depois. Depois, 17 anos depois. Caramba.
Tráfico humano, estudos também aqui no Mato Grosso, delegado, quase... Não é mínimo, mínimo. É quase que não tem o tráfico humano aqui, muito pouco. A gente não tem ocorrência sobre tráfico humano aqui. Entendi, é mínimo, né? É mínimo. Entendi. Alguma consideração a fazer, delegado, sobre procurar a Polícia Civil, o empenho, né, de vocês policiais? Pode ficar à vontade. Não, o mais importante assim, é que alguma vítima, alguma família que tiver algum ente desaparecido, que nos procure aqui, na DHPP, o Núcleo de Pessoas Desaparecidas, que a gente possa contribuir, né, de uma maneira em ajudar ou a encontrar essa pessoa, né, ou pelo menos dar um conforto, dar uma direção, um conforto a vocês para que a gente possa ir além desse conforto, que a gente possa tentar outros mecanismos para que a gente tente localizá-lo, essa pessoa, viva ou morta. O DHPP está de novo endereço, no delegado agora. Isso, hoje nós estamos no novo endereço, a DHPP hoje mudou lá do centro, né? Nós estamos hoje aqui na Miguel Sutil, próximo ao trevo do Leblon. Precisar, né? A delegacia está à disposição. Se precisar, a delegacia que está à disposição, gente, tá? E qualquer coisa que precisar, nós estamos aqui 24 horas, né, para atendê-los aqui, orientar, ver uma maneira, porque tem muitas vezes tem pessoas que saem, vão trabalhar em algum lugar, não entram, não se comunicam. Se precisar que eu estiver em outro estado também, a gente tem condições de fazer as investigações em outro estado, porque de todos os estados da federação hoje foi criado um núcleo de pessoas desaparecidas. Então a gente tem esse contato diretamente com as pessoas responsáveis.